Hey Metalheads! Mais uma vez aqui o Papo Pesado recebendo um grande nome do metal de Minas Gerais. Hoje eu vou trocar uma ideia com o Megera. Já vieram aqui, agora estão com formação nova e bastante lançamento aí, clipes novos, uma tour muito foda. Eu quero saber tudo sobre essa turnê deles aí, né? Não vou trocar uma ideia com os caras, mas vocês sabem, tem um Pix aí, podem doar qualquer quantia, né, pra gente poder comprar cervejas, enfim. Aí o Pix na tela aí. Agradecer Soluções Embalagens, patrocinador oficial. E é isso, Megera hoje no Papo Pesado. Hey, É isso, vamos receber aqui hoje Megera. Chega aí, galera. Quanto tempo, meu irmão? E aí, meu querido? Beleza? Beleza demais? Cara? E aí? Tranquilo? Como é que vocês Salve, estão? salve. Beleza? Sentem aí, fica à vontade. Como é que você tá? Beleza, brother? Megera mais uma vez no Papo Pesado, agora com nova formação, né? Só apresenta aí pra galera aí. Na primeira vez que a gente veio, o Jorge já tava. Ele só não participou. Tava atrás da câmera. Tava assistindo. Isso. Aí, logo em seguida daquela vez, entrou o Naibert, batera, e o Thiago, que é o Coisa. É isso aí, ó. Vamos começar aqui com uma Pilsen aqui, ó. Você nem tá morrendo de sede aí, né, bicho? Porque uma estrada aí. Esse calor. Começa com uma mais levinha, depois vai aumentando aí. Depois é álcool isopropílico. É. Álcool puro. Vai passando aí pra galera. O cheiro dela tá muito gostoso. Boa, né? Brinde. Ô, Juninho, você vai ficar sem brindar, né, cara? Meu copo invisível aqui, Seu cara. copo invisível. Boa, tá gostoso? Refrescante. Olha lá. Megera sempre uma desordem aqui no Papo Pesado. Puta, Também. velho. Primeira coisa que eu quero saber aí, como é que foi essa tour aí com o Hateful Murder, né? Mano, foi do caralho. Pô, até mandou, a Angélica mandou um salve no Papo Pesado na hora. Foi do caralho. O Rafa, né, que é o tour manager deles, a gente acabou tendo contato, tudo, ele viu o trampo do Megera. E foi legal porque a princípio a gente faria um show só, Sim. saca? O Hateful Murder é do Rio de Janeiro. Do Rio, isso, do Rio. Aí a gente faria um show só e... Porque a tour deles são divididas em duas partes, né? Sim. Teve essa primeira parte agora e vai ter uma segunda parte logo mais. Aí a ideia era a gente fazer um show só, que seria o de Juiz de Fora. Só que aí acabando a gente fez o primeiro e o Rafa tipo, já gostou pra caralho. Falou, pô, mano, os sons deles é muito foda e tal. E bora fazer o resto da tour. Foi Juiz de Fora, não é isso? Aí a gente fez Juiz de Fora, Varginha e BH. Oh, legal, cara. E foi na Matriz, é isso? Foi. Isso. Lá em BH foi no Matriz. Isso foi legal, né, mano? E a galera curtiu? Foi muito Pra caralho, velho. A galera é muito gente boa, mano. Ficaram lá em casa. Ficaram lá em Massa, casa. massa. Do show, o show de... Foi de BH, né? Foi de BH. Juiz de Fora, isso. Juiz de Fora a gente veio, eles vieram pra BH e dormiram lá em casa, fizeram um churrasco, a porra toda, ficava lá Os caras também tem um sonzeira, né? Sonzeiro. Caralho. Todos eles, assim, muito foda Demais, cara. E eu quero saber agora também, né? Vocês estão fazendo uma forma diferente, né? Lançando singles do álbum que vai ser Isso. meia hora de açougue. Né? Isso mesmo. Esse álbum aí que já tem uma capa cabulosa. E como é que é? Vocês estão lançando primeiro Maldita Maldição. Primeiro clipe, né? O primeiro clipe foi Maldita Maldição. Esse Primeiro disco, ele era pra ter sido lançado pouco antes da pandemia. A pandemia estourou, a gente achou que não era o momento exato de soltar um disco, porque a gente não ia poder sair pra tocar, né? Aí a gente decidiu lançá-los em formato single, né? Mas, na verdade, a primeira veio um pouco mais de trás, que é a Doletreta. É o primeiro com o single, Vini, que foi sim. com o Vini do Project, né? Sim. Aí a gente soltou a Doletreta, aí esperou esse período pandêmico, assim que terminou, a gente soltou Maldita Maldição, Foi maldita. Má Companhia, Agora pesadelo. Pesadelo, e tem a outra já no forno, agora que a gente deve soltar aí na próxima semana. E, cara, falando aqui do Maldita Maldição, cara, é uma mega produção, né? O clipe foi muito foda. Como é que é esse lance aí? Quem que teve a ideia de fazer aquele... Tudo do it yourself. Tudo a gente Tudo a gente fez, faz tudo. Nossa, A gente tinha tem ela acabado. ali, né? Ela é a cigana. É o seguinte, a gente tinha acabado, a gente mora junto, né? Como com você. E a gente tinha acabado
de mudar para essa casa que a gente mora hoje. E essa casa, um dos pontos que a gente ter mudado para lá é porque ela tem um galpão grandão no fundo. Eu vi até que vocês montaram o estúdio lá, né? Isso, Foi isso. o make-off, o clipe tá disponível lá no canal de vocês. Exatamente. Aí esse galpão tava vazio, eu falei com os meninos, velho, é agora. Vamos gravar? Vamos. Bolamos o cenário, a ideia. Acho que tudo veio como um processo, né? A ideia não veio inteira. Não, foi parte por parte. Quando a gente viu o galpão, a princípio não teve a ideia de fazer o clipe, né? A ideia era mais mudar pra casa por causa do galpão pra fazer estúdio. E a gente poder ter um lugar só nosso pra poder fazer criações e tal. Na hora que a gente entrou lá no galpão, acho que tava um dia de noite, tava tudo escuro. Alguém pensou, né? Fazer um clipe aqui do caralho. Aí foi a minha ideia de fazer as velas, a gente pintou tudo de preto, foi posicionando, fazendo teste e no final foi. E a letra também, né? Fala disso, né? Vocês foram meio que, né, amaldiçoados. A letra é uma história muito louca. A gente encontrou com uma cigana há uns anos atrás no centro de Belo Horizonte e aí ela pediu pra ler a minha mão e falou, tipo, me dá sua mão que eu vou adivinhar o jeito que você vai morrer. Saca? E aí vem. Do it yourself. Tudo, 100%. Horas de YouTube pra fazer maquiagem. Vendo como é que fazer maquiagem, sangue artificial. lance, compramos as lentes. Além de você não enxerga nada, zero. Então a gente entrava no set pra filmar com alguém guiando, sabe? Alguém tinha que guiar pra falar, você vai ficar aqui, você não pode andar nem pra direita nem pra esquerda, é aqui. Se você reparar o clipe, você vai ver que a gente não tem muita visão. Às vezes a gente tá cantando meio pro nada, assim, que a gente não tem muita noção do que tá acontecendo. E tem um lance interessante que os pedestais onde a gente colocou as velas, que teoricamente seria tipo castiçal, né? Era copinho de iogurte pintado. A gente comprou uma pá de iogurte, todo mundo de cadeira. Tomou uma pá de iogurte, e a gente virou o copo, pintou ele de preto, encaixou no pedestal de microfone e colocou a vela por cima, entendeu? E aí foi. Tem a versão alternativa dele? Tem, que é só a versão com as histórias. Tá disponível no canal. Tá, tudo lá no canal. Vou deixar aí na descrição pra galera curtir. E aí veio o lançamento, né, do Baco Bahia? Isso. Ela tem um lyric vídeo, né? Um letra vídeo. Sim. Tem um ensaio, né? Porque ensaio ainda era um período pós-pandemia, então ainda não tava tendo show. Então a gente gravou um ao vivo no ensaio. Não te julgar, não se importe se alguém se importar. Vai ser o fim, vai ser xingado. E para o podcast ao contrário. Não quero se fuder, pode o mundo só nada. Tem que o cabelo de azul, se isso for pra você. Que não para os seus pais, mas que não os animais. Agora em primeira mão aí, uma notícia. A gente vai fazer um clipe de Má Companhia agora nas próximas semanas com as imagens com a turnê com o Hateful Eight. Que legal, cara. Vai ficar muito foda. O guitarrista, o Jean Patona, ele fez um react, né? Fez do caralho, mano. O Jean, a galera toda do Project é muito amiga nossa, né? Desde quando vocês vieram aqui? Isso. Aí o Jean, ele teve aqui em BH na semana do lançamento de Pesadelo. Aí a gente esteve junto, ele tava tocando com o Corsos, né? Ele tava substituindo o Antônio do Ele Corsos. fez também substituir o André. Subiu agora no Sepultura, isso. Aí ele tava na semana da turnê com o Corsos, a gente encontrou aqui em Belo Horizonte, trocou ideia, aí ele falou que, né, que viu que a gente tinha lançado uma música e que ele ia assistir na live dele na sexta-feira. Isso, e aí ele assistiu, fez o react e foi mó legal, porque ele realmente ficou impressionado, né? A gente achou tipo, Ele ficou voltando. Ele ficou voltando tipo, caralho, mano, caralho. Eu vi a hora que ele viu alguma coisa, aí ele foi falando, não, o Julinho tava... Não, ele virou, cara, muito da hora. Foi super espontâneo também. E aí a gente achou isso muito legal, né? Porque a gente vê nele que ele ficou impressionado, ele ficou tipo, caralho, Ele ficou fazendo riff na mão assim. Bem massa. Vocês colocaram esse... tá no canal? Tem o react, todos esses materiais que a gente tá citando, só entrar no canal do YouTube lá que tá lá disponível. É isso que eu queria falar, cara. Vocês estão trabalhando bastante no canal de vocês, né? Tem muita coisa, né? Tem até, sei lá, ao vivo, né? A gente filma tudo, mano. Só pra você ter ideia, o nosso esquema de ensaio, a gente ensaia, época de show de turnê, assim, a gente ensaia menos. Aí a gente ensaia uma vez na semana. E uma vez no mês, a gente capta o ensaio inteiro, áudio e vídeo. E aí a gente senta pra assistir esse ensaio e apontar os pontos de melhora, saca? Então a gente tem muito material de vídeo. Mas muito. Eu tô falando assim, coisa de 4 ou 5 tera, de coisa filmada, entendeu? Então é por isso que agora a gente tá querendo até dar vazão nesse material. A gente vai fazer o clipe aí de Má Companhia com as imagens com a turnê do Hateful. E ainda tem muita coisa lá pra lançar. O disco mesmo que a gente gravou, né, Nayara, tem um documentário inteiro. Tem documento. Tem desde acho que 2018, né? Não, 2017. 2017. Lá atrás até. A gente dentro de um quartinho com ele tocando batera, com os primeiros riffs, a gente gravando e, pô, essa ideia é legal e tal. O disco começando a tomar forma. A gente mudando várias ideias, música entrando, música saindo. Esse disco mesmo tem várias músicas que deveria estar, mas a gente acabou optando por não colocar, porque tinha outras ideias que se desenvolveram melhores. Então a gente acabou fazendo algumas trocas e
no final deu no que deu, né? E a gente buscou o melhor ao nosso alcance nesse disco, como todos os trabalhos que a gente fez, mas nesse em particular, por quê? Por exemplo, guitarra desse disco, a gente testou 14 guitarras para chegar no timbre que a gente queria, e a gente tem tudo isso documentado. E as que foram pro disco ninguém espera. Ninguém espera. Demais, cara. Pô, isso é muito legal. Eu até costumo falar isso, que a banda trabalhar o canal, ter esse conteúdo é muito massa, né, mano? Porque muita gente gosta de ver esse processo de divulgação. E a temática, mano? O que vai ser a temática do Meia Hora de Açougue? Então, a gente deixou um pouco, não que deixou, né? Mas a gente saiu um pouco desse lado meio cômico. Vocês tinham uma vertente mais cômica. E agora a gente tá com mais ódio. Como todo mundo depois da pandemia. A criança cresceu. Então, assim, ainda tem essa pegada meio cômica, mas puxado mais pro sarcasmo, saca? Assim, com mais raiva, que eu posso dizer. Até os clipes que vocês estão... Sim, né? sim. Muita ira, descendo cacete. E tem, cara, e temática, a gente fala que... A gente apelidou que o Meia Hora de Açougue é um disco que ele conta como se fosse a história da vida de alguém, sabe? Ele fala da infância lá com a Dona Treta e caminha ali pela fase de escolhas, né? De decisões, que é a guilhotina, que vocês ainda não ouviram, já tá disponível aí. E até o momento da morte de Maldita Maldição, entendeu? Então, tem toda uma história. Tem toda uma história e tal. A gente até cogita a possibilidade de fazer depois um curta-metragem com as músicas, porque dá. Se você organizar as músicas de maneira cronológica, a gente consegue criar uma história. Sabe? Mano, isso é muito massa. Pois é. Já tem uma data aí? Cara, a nossa ideia é continuar lançando single por single, porque a gente achou que funcionou. Entendi. Porque a gente foca naquela música. As músicas do Meia Hora de Açougue, né, elas têm temáticas muito profundas. Então a gente pensou assim, lançar o disco todo de uma vez, a gente não vai conseguir dar atenção pra mensagem de determinada música. Então vamos pegar? Beleza, vamos lá, Maldita Maldição, Má Companhia, Pesadelo, fala de paralisia do sono. A gente tem agora, aí, próximo das eleições, a gente vai lançar uma música que chama Ninguém, que pega muito essa vibe aí, fala dessa polarizada, né, que a galera deu e tudo. Então a gente quer trabalhar de maneira mais profunda a mensagem de cada música, sabe? A gente pensa em fazer clipe de todas, né? Sim. A gente planeja, a gente tem clipe gravado, guardado, que a gente ainda não soltou. A gente gosta de clipe, ó. A gente gosta de clipe, pode fazer aqui o esquema aqui na MTV, tá? Eu tô querendo que atrás clipe de vocês aqui, então Caralho. façam clipes. Pois é, e a gente gosta, acho que é uma das partes que a gente mais tem prazer, assim, fora tá no palco, né? Às vezes a questão de estar no palco é só 5% do trabalho inteiro da banda, porque por trás tem todo o ensaio, planejamento, gravação de clipe. Então, tá no palco é basicamente o ápice de tudo, mas é bem prazeroso mesmo, tipo, entrar no estúdio, ficar acordado, trocar ideia, fazer ideias e gravar clipe também é cansativo, mas compensa muito. É cansativo, é sempre demais, cara. Eu não consigo me mexer. A sensação é que ele vai atrás. Eu não consigo me mexer. Fantasma pesado querendo sufocar. No meio da noite vive em outro lugar. Violência, tristeza e alguém te observa. Você pode ouvir, mas não pode evitar. Então vamos pra segunda cerveja aqui, ó. Essa aqui, mais fortinho um pouco, que é a da Krug, ó. E da Covizinho. O American Pale Ale. Legal, cara. Legal, cara. É da linha expressionista da Krug, cara. Então tem várias coisas. Calúnias aqui. Calúnia. Vamos tomar calúnia. Uma calúnia. Incapaz de reagir, de se mover. Peraí, eu não vou aguentar beber agora, não. A gente nem brindou, né? Vamos de novo, Gostou de novo. Vamos no Cerveja Krug, calúnia com notas de ovário. Vou ter que esperar um pouquinho. Os seguidores mandaram perguntas pra vocês aqui. Seguidores do Papo Pesado lá, valeu demais aí. Então vamos lá, hein? Respondam aí, ó. Daniel, qual o significado da pintura e da máscara do Coisa? Né? Vocês fazem a pintura também, vocês falam aqui hoje, mas no palco também vocês usam? No show, né? A pintura? Sim. Aí tá perguntando o que é o significado disso aí. Cara, então, vamos lá. O significado, eu acho que a gente Ou não tem, né? não tem Já parece ser cara. mais É malvado, mais estético. assim,
Que fica da hora. Como se fosse uma pintura de guerra do palco. É porque o que acontece? A gente entende que no palco somos outras pessoas. Sim. A gente no palco ali tá falando isso, tá falando das nossas dores, das nossas experiências, gritando ali pra todo mundo. Então, é como se a gente assumisse um personagem, entende? Então aí a gente pinta, a gente se coloca... E a gente é muito livre quanto a isso. Igual, por exemplo, ele quis usar a máscara e é totalmente livre. Ele, cara, eu quero usar, eu tô com a vibe de Começou na roupa. Começou com a roupa e depois a gente foi pintando. Legal, você porque tem também como se fosse assim, né? As meias, né? Isso. A gente queria soar como uma unidade. Por isso a gente tentou unificar tudo isso. E o lance de pintar de preto é porque, tipo, conforme a gente foi se assistindo no palco com os uniformes, a gente viu que se pintasse de preto ia dar mais essa cara de unidade. Legal. Só tem Louco aí. só tem alguma coisa. Não, só tem alguma coisa ali interpretando aquilo. Entendi. Não importa quem está interpretando, o que importa é o que está sendo interpretado. Sabe? Tem uma parada que eu gosto, sempre quando toca nesse assunto, eu gosto de parafrasear, que é o seguinte. Mamonas Assassinas. Quando o Mamonas estourou e ficou famoso aquela porra toda, saiu uma entrevista do Rick Bonadio falando que ele tinha medo de como seria o próximo disco, porque o Dinho antes andava de Brasília amarela e agora ele tá andando de Mitsubishi. Então a gente tem muito disso, porque o que o Naibert falou é isso, mano, o que a gente tá cantando ali, a gente viveu, saca? Então, às vezes, você tá no palco ali e você começa a falar daquilo e aquele sentimento vem voltando e toma conta e a gente só deixa no palco. Boa da parte mesmo. E a parada da máscara, mano? Você tava me contando aqui em off, foi tudo elaborado. Inicialmente, era uma máscara inteira que fechava o rosto dele inteiro e que tinha cabelo. E ficar com mais raiva ainda. Pois é. Só que a máscara, a gente mandou fazer a máscara, a gente teve a ideia desse design, né? A gente desenhou, mandou pro cara e o cara foi moldando. Só que quando a máscara chegou, ela não serviu. A cabeça dele é muito grande. E aí a gente começou, tinha um show tipo nos dias seguintes, 3 dias depois da dias máscara depois. chegar, tinha show. E a gente, meu Deus, Como o é que que vai fazer, o que vai fazer? Aí ele teve a ideia, ele falou, cara, e se a gente cortar e Na fizer frente. só a parte da frente dela? Pele ali, né? Então, a gente cortou. A verdade é essa, eu poderia contar uma história aqui, não, mas a verdade é essa é real. A Larissa pergunta aqui, ó. Vocês curtem no metal? Muito. Até trap alguém que curte, né? E se sim, quais as bandas e os melhores discos de cada um? Vamos lá, eu Já vou sei deixar- até o que ele vai Eu vou falar. deixar pra cada um falar pelo menos um, tá? Vamos, a gente fala cada um pelo menos um. Mas a gente curte New Metal. Eu, por exemplo, eu peguei toda a fase do New Metal. Eu também peguei. Pois é, eu peguei toda a fase Também. do New Metal. Corners, Pois é, você já falou aí duas de que são das minhas favoritas, entendeu? até mesmo assim, esse estilo de vocês remete um pouco. Sim. Sim. Não tem jeito, a gente tem muita influência do Slipknot, né? E hoje em dia tudo é muito isso, né? Vem uma outra banda que acaba pegando um pouquinho de cada uma ali e adicionando sua própria característica. Absorvendo. O próprio Slipknot, né? Sim. veio do Sepultura totalmente. Isso, então assim, a gente acredita que a arte é assim, né? A gente consome e mastiga aquilo e absorve e coloca pra fora Acaba da que nossa ramifica, cara. né? Cria um galho que desse galho sai por cima. É, exatamente. Vai evoluindo sempre. Então, pra mim, respondendo aí a Larissa, eu vou falar um disco pra mim de New Metal, assim, que pra mim é difícil falar mas eu vou me apegar ao Mudvayne, o Lethal Dosage. Pois é. Mas eu já sei outro. Que pra nós, eu acho que pra todos nós, mas falando de mim, assim, é uma obra-prima, assim, do New Metal. Eu, tipo, de New Metal, eu suspeito falar algumas coisas de Slipknot, porque eu escuto um pouco de tudo. Sou muito fã de thrash, não sabe, tipo assim, criei por foda. Mas, tipo assim, de New Metal, Slipknot é Iowa, velho. Aquilo ali, tipo assim, legal. Tem só É legal uma parada que eu acho legal falar, porque essa parada do New Metal, ela é até meio relativa de ser porque, por exemplo, pra mim, o Iowa, né, o disco do Sleep, ele não é bem New Metal, ele é bem... É porque o death Slipknot metalzão. ficou no New Só Metal, que ele né? tava nessa época. Uma banda surgiu ali, os caras de macacão acaba mascarado, aí acaba pegando o nome. Acaba pegando. Mas é visão mesmo. Pra mim, eu ia falar o Lethal Dosage do Mudvayne, mas se for pra escolher outro, eu escolheria o Fallen the Leader do Korn. Oi, Pra mim, esse eu disco- ouvi esse disco aí pra Pra caralho. mim, esse disco, se eu tivesse ele físico, ele estaria furado, de tanto que eu teria ouvido. Esse disco é muito fácil. Véi, eu repito o LG do Mudvayne porque é um disco que ultimamente eu tenho escutado bastante. E as músicas dele são, véi,
brutal. É isso. O Mudvayne pra gente é uma... Eu vou falar pra você que eu acho que o Mudvayne pra nós é mais influência do que o Slipknot. O tempo todo. A gente gosta desses polirritmia, esses trens esquisitos, sabe? A gente comprou um negócio e isso não dá pra tocar. Então vamos tocar. Tocando nesse assunto aqui, como é que é o processo de gravação de vocês assim? Tipo, quem chega com a base? Todo mundo é guitarrista. Todo mundo toca guitarra. Você também toca, né? Todo mundo toca guitarra. Ele toca violão clássico. Ele fez violão clássico. Coisa toca. Basicamente a ideia sempre parte de um aleatório e acaba que cria uma rodinha. Por exemplo, eu chego com uma ideia, falo, tô com essa ideia, aí o Jorge pega, melhora a ideia, o Juninho pega, melhora a ideia, ele pega, melhora a ideia e acaba que a banda toda todo mundo. Então, Sempre vai partir de o processo acaba que no final, tanto de guitarra, baixo, bateria, todo mundo participa. Todo mundo participa. Porque todo mundo entende alguma coisa, saca? Então sempre rola esse pitaco de tipo, não, mano, e se fosse assim, se fosse assim? A gente acredita que a quantidade da energia que a nossa música carrega se vem muito disso, saca? Porque não é uma parada feita ali dentro do quarto de um de nós e pronto. Não, todo mundo acrescentou um pedacinho de si ali, saca? E aí a gente acredita que a energia... Até no disco mesmo tem coisa que é bem Frankenstein, tem coisa que de guitarra, por exemplo, ele gravou, teve coisa que eu gravei, teve coisa que o antigo guitarrista, o Thiago gravou, aí fica... É bem um Frankenstein mesmo, mas cada um tem uma parte ali. Muito demais. Mas uma perguntinha aqui, a Camila, ela pergunta aqui, ó, um festival que você sonha em tocar? Nossa, começando pelo Hellfest. Um festival, sim. A gente sonha em muitos, Camila. A gente sonha em tocar em muitos festivais. Hellfest, Woodstock, Resurrection, Download. Falando nisso, o que vocês acharam do line-up do Darkfest? Nossa, mano, a gente achou animal, porque são bandas que a gente gosta, né? Tem toda essa polêmica aí com Pantera, né, e tal, etc, mas eu tenho a opinião de que a gente deve separar a obra do criador. É a minha opinião, sabe? Tá bem em pauta isso. Né? Pois é. Pantera tem... Exato, mano, foi mal. Phil Anselmo, não vou falar palavrão, todo mundo sabe o que o Phil Anselmo é. Mas a obra do Pantera, cara, a gente não estaria aqui se não fosse o Pantera. O New Metal não existiria sem o Pantera. Começando por aí. O Dimebag influenciou, influencia até ele que é baterista, influenciou. Pois é, mano, o Dime, na minha opinião, é um dos maiores guitarristas que já pisou na Terra. Tem que falar. O Jorge tem uma camisa com uma frase que é nunca conheça os seus heróis. Porque, infelizmente, o ser humano é filho da puta. O Megera fala muito disso. Do quanto o ser humano é filho da puta. Óbvio que a gente não tá, né, generalizando. Mas a natureza do ser humano é meio filho da puta, saca? Então, na minha opinião, devemos separar a obra do artista. E se a gente for tocar nesse assunto aí, a gente volta lá no Slide Die, né, por exemplo. Com certeza. E enfim. E o line-up do Slipknot tá sensacional. As bandas que eu amo, Trivium, Motionless, eu amo o Slipknot, mas bandas que, tipo assim, seria difícil de ver, elas vindo sozinhas, tudo num festival só. Sim. Clássico, né? Tem o Judas e tal. O Motionless in White é uma banda que a gente tem ouvido muito. Então, banda nova. Os últimos álbuns que saíram. Esse último álbum, Disguise, Nossa, os caras mudaram da água pro vinho. Respondendo a Camila aqui, então, o Hellfest o Hellfest eu acho que acho que pela temática, pela decoração, o Resurrection também ali pra nós tá bem perto. Acho que o Wacken de todos, pra mim, o ápice. O Wacken é até um dos mais... dos mais tradicionais, né? Valeu demais vocês terem vindo aí. Obrigado, prazer nosso mais uma vez. Sucesso aí no Megera. E vamos aguardar aí meia hora de açougue. Isso. Vai sair completo depois, só que vocês foram lançar. A gente vai lançando singles e tudo. Pretendem lançar físico? Sim, vamos lançar. Inclusive tá até pra chegar o primeiro disco, né? Nosso mesh acabou, tá pra chegar o primeiro disco, as camisas novas e tudo. Legal. Acabou pra chegar. Quem fez a capa? A capa do segundo disco foi o Marcos Miller, cara. Ele é um desenhista muito foda, brasileiro. Muito foda e ele tem outros desenhos que ele fez pra gente também, que a gente vai divulgar em breve aí. Porque, cara, ele é assim, ele é um artista de mão cheia. Quando a gente teve a ideia da cigana, uma cigana meio zumbi assim e tal, ele mandou pra gente, tipo, uns 20 tipos de boca diferente, desenhado assim num papel. Falou, cara, olha aí os tipos de boca que eu tô imaginando, exato. O que vocês estão imaginando? A gente falou, caralho, é um mais foda que o outro, mano. E aí a gente acabou decidindo lá, mas é um artista de mão cheia. Legal. Moçada, então fiquem ligados aí no canal do Megera, porque eles estão produzindo conteúdo pra caralho. É muito foda isso, né? Estão de parabéns aí. Tem ao vivo, tem
Tem muita coisa. Tem tocando, né? O nosso Instagram também, a gente tem postado muita coisa. O nosso dia a dia, né, que a galera tem pedido aí. O dia a dia de hoje, por exemplo, né, a gente vinha na estrada. Só seguir lá a gente no @megera com 2 Gs no Instagram, que tá tudo lá. É isso aí, Megera novamente no Papo Pesado, formação nova. E tá vendo um descasso aí cabuloso. E é isso, galera. Muito obrigado. É um prazer mais uma vez estar aqui. Sempre do caralho. A gente fica muito feliz com o convite, porque a gente se sente à vontade, entendeu? Eu e o meu copo invisível. Então, valeu demais. E é isso aí, tamo junto. Até o próximo aí, ó. Megera! Papo Pesado.